Já parou para pensar quanta coisa nós fazemos em 24 horas do nosso dia? Mas sabia que tudo isso é desperdício de tempo se você não consegue nem separar 10 minutos para orar? Paz, Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem e se não estiverem, lembre que 5 minutos com Deus vale muito mais do que 24 horas sem Ele. Todos fomos criados com um único propósito: preencher o céu. Eu me baseei nesse livro aqui. Um livro curtinho que distribuíram no Calçadão de Osasco, eu achei o máximo. Ele fala da criação, em poucas páginas, até a volta de Cristo. E pelo que eu vi nesse livro, eu achei muito interessante. O homem foi criado para preencher basicamente aquele espacinho que Lúcifer levou quando ele se rebelou contra todas as coisas. Deus colocou um jardim perfeito para que o homem e a mulher pudessem viver ali e cuidar do lugar. Mas ele colocou uma única árvore com um único tipo de fruto que não poderiam comer. Isso era um teste para saber se o homem estava pronto para se tornar verdadeiramente santo, um anjo celestial. E você já sabe o resultado desse teste: falha. E o resultado, a consequência dessa falha, vem até hoje e já faz parte de nós: o pecado. Vendo a expulsão do casal do Éden, Cristo se ofereceu como sacrifício vivo, pois nenhum anjo poderia pagar um preço tão alto pelo pecado. Mas Jesus se ofereceu para poder salvar a humanidade, porque Deus não tinha desistido da sua criação. Porém, antes de chegar esse tempo, era necessário que o homem fosse provado mais uma vez. Deus deu a sua lei, e a desobediência dessa lei seria paga com sacrifício, com sangue. E dessa forma, um homem se arrependeria muito mais profundamente por ver sangue derramado, e esse sangue seria comparado ao do Filho de Deus, que viria mais tarde. O tempo passou, e Deus viu que a sua criação era cada vez mais inclinada para o mal. O pecado ficava cada vez pior e se espalhava mais rápido, de tal forma que até os sacerdotes que tinham que oferecer os animais pelo perdão do povo todo, os próprios sacerdotes estavam comendo do sacrifício que eles deviam queimar. Porém, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus ainda não tinha desistido da sua criação. Chegou-se o tempo determinado, e Cristo desceu como homem aqui na terra para ser crucificado e trazer a salvação eterna para aqueles que crescem em seu nome. E não mais dependíamos da lei, mas agora somos salvos pela fé. Tá, mas aonde eu quero chegar contando toda essa historinha? Porque isso é importante para que todos vocês saibam que desde o início o ser humano se desviou e muito do verdadeiro propósito para que foi criado: adorar a Deus. O mundo atual que nós vivemos, ele está inserido inteirinho em Mateus 24. Guerras, fome, doenças cada vez mais esquisitas e doenças que até voltam surgindo do nada e se espalhando, o ódio, a frieza das pessoas que está cada vez maior e distrações, e é isso que está acabando com a gente. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia também é bíblico e é isso que está tomando o nosso tempo cada vez mais. E isso é parte do plano do inimigo, que desde a criação do homem, da sua rebelião, o diabo tem tramado todo tipo de ideia mirabolante para afastar o homem de Deus. A igreja já foi muito perseguida, até de morte. Porém, hoje, a igreja está praticamente oculta, isolada em diferentes ministérios, no seu próprio quadrado. Mas qual é a razão de tudo isso? Olho para os montes e eu me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos olhando para o monte? Ou estamos olhando um nível acima, para o céu, de onde vai vir mesmo o nosso socorro? A nossa preocupação ela é tão grande com o tamanho do mar, que esquecemos do tamanho do Deus que pode abrir ele para você passar em terra seca. Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A diferença é que quando perguntaram para Jesus se ele mostraria algum sinal, Jesus disse: a essa geração não serão mostradas sinais. Porém, Jesus também disse: você crê porque me viu. Bendito o que não viu e ainda assim crê. Tá bom. Mas agora vamos falar da TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil, pessoal. Que na verdade eu nunca vi uma na minha frente, honestamente.
Não. Vamos falar sobre os novos lançamentos do cinema, que é mais legal. É porque... É um cinema não. O que eu tava falando mesmo? Você percebe como é ruim a falta de foco? Se Cristo fosse o nosso foco principal e não os nossos problemas, iríamos finalmente despertar para o que realmente nós somos, cidadãos do céu. E essa pequena e passageira aflição irá trazer para nós um peso de glória eterno. A Bíblia deixa bem claro que a nossa vida aqui e tudo o que há nela está de passagem. Salomão teve que viver a vida toda para concluir que tudo é vaidade, é tudo ilusão. Se não estamos buscando o real propósito aqui na Terra, que é buscar a Deus e ganhar almas para Ele também, que é o propósito da igreja, estamos vagando na escuridão. Se estamos distantes desse propósito, estamos vivendo a nossa vida terrena, simplesmente com a vida e a mente vagando, sem objetivo. Alguma vez você sentiu que a sua vida não fazia sentido nenhum? Que ela era vazia e não tinha propósito? Eu acho que muita gente se sente assim e é dessa forma que o diabo te ataca com depressão. Mas somente Deus pode te dar um propósito. Ele te criou com um propósito. Mas para alcançar ele, é necessário que você o busque. Se você é o tipo de pessoa que não tem foco, até dentro da igreja, você vai perder o pouco que você tem. Você vai ficar mais ou menos assim. Nossa, você viu como tá curta a saia daquela irmã ali na frente? Ai, aquela irmã tem uma voz muito feia pra cantar, né? O pastor tá afiado, né? Com esse terninho mal passado dele. Aleluia, aleluia. Nossa, o culto hoje tá barulhento igual minha vizinha Judite. Ela já tem 2 filhos, menino, e casou de novo. Um recado a todos nós, juízes. A hipocrisia do homem é capaz sim de esfriar a sua fé, então foco em Cristo. Separe um pouquinho mais do seu tempo para Ele. Deus sabe o quanto você corre. Deus sabe com que você ocupa o seu tempo e de que forma, com que objetivo e com que intenção principalmente. Mas separa pelo menos um pouco que você puder, porque pelo menos 10 minutos do seu dia nas 24 horas vai sobrar. Faça uma oração, tenha um tempo agradável com Deus, uma boa conversa. Leia a Bíblia, que é importantíssimo. Esses são conselhos para vocês que mesmo que corram, sempre vai sobrar um tempinho, porque a palavra e a presença de Deus são alimentos diários para encher você aqui, para que você não se sinta sem propósito, para que você não se sinta vazio. Faça pequenas substituições, como por exemplo, ao invés de exagerar no celular, tenha espírito de moderação e não deixe ele te escravizar. Leia a Bíblia um pouquinho, o tempo que você passaria no celular você pode ler um pouco. Não se envolva demais com as coisas daqui, porque você veio do pó e ao pó você vai voltar, você não vai levar nada daqui. Busque no dinheiro a necessidade para se viver. Não busque muito luxo, porque a maior parte dos pecados, corrupção, violência, crime são todos por causa do amor ao dinheiro. A presença de Deus é revigorante e reconfortante. Quando puder, entra numa igreja pelo menos, se você não entra. Se você já congrega, continue. Procure buscar a Deus também do lado de fora, mas use o seu tempo da melhor maneira possível. Porque quando a nossa mente se envolve demais com as coisas daqui, é aqui que vamos ficar quando Cristo voltar. Não fique preocupado demais com as coisas daqui. Deus tem poder para resolver qualquer problema. Entrega para Ele em oração. Nem que seja naqueles 10 minutos que você separar de oração, entrega para Ele. Deus pode resolver qualquer coisa, basta que você acredite e espere. Mais Cristo e menos crise. Porque tudo nessa vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Foco somente em Cristo e para Ele dedique o seu tempo e o seu coração. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E o fim de tudo isso é: o ser humano foi criado para preencher o céu e adorar a Deus. Com o tempo nos distanciamos totalmente desse propósito e nos ocupamos com futilidades, vaidades e nossa busca exagerada pelo dinheiro, mas que possamos despertar desse pesadelo de distração terrena, separar muito mais tempo do que temos separado para Deus e voltar os nossos olhos para o céu, de onde virá realmente o nosso socorro em toda e qualquer situação. Deus abençoe vocês por assistirem. Lembre que pelo menos um pouquinho de tempo você tem, basta você querer dedicar. E lembre-se, não seja somente ouvinte da palavra, mas viva a palavra.